E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Então, agora eu vou estar trazendo para vocês a continuação. Continuação não, né? Mais uma prova, e mais um cargo, dessa vez de analista judiciário do TRTGO. Então a gente trouxe no vídeo passado a de técnico, né? Agora a gente vai estar trazendo a de analista, que é a prova H08, a parte de raciocínio lógico matemático, obviamente. Também foram 8 questões, certinho? E a prova de analista é essa prova em 9, que foram exatamente as mesmas questões. Então vamos lá, né? Primeira questão, ele diz o seguinte. A minha câmera aqui para facilitar, abrir espaço. Ele falou que 70% dos alunos foram aprovados sem necessidade de fazer a prova de recuperação. Então a gente não sabe qual é a quantidade total de alunos. Então aqui o total de alunos a gente não sabe. Como a gente não sabe, vai chamar de x. Mas ele falou que 70% desses alunos foram aprovados. Então, aprovados. 70% de x. Então, esses alunos aprovados, sem necessidade de fazer recuperação, corresponde a 70% desse valor de x. Certinho? Então, se 70% foi aprovado, então a gente pode colocar aqui que os alunos que estão de recuperação correspondem a 30% de x. Certinho? Aí, logo em seguida, então aqui os 70% aprovados, a gente tem 30% que foi para recuperação. Depois ele falou já na prova de recuperação, ele verificou que compareceram 90%. Então, 90% desses alunos compareceram para fazer a prova. Consequentemente, 10% não fizeram a prova. É isso? Então, desses alunos que não fizeram a prova, que foram 3, eles foram reprovados. E todos os outros alunos que apareceram, então, compareceram 90%, e que todos que compareceram foram aprovados. E aqui ele fala que 3 alunos foram reprovados. Então, os 3 alunos correspondem a esse 10%. Então, vamos começar pelos alunos reprovados, né? Então, aqui, os alunos reprovados são 10% de 30% do total, que são dos reprovados, dos que foram para recuperação. Os 30% de x. E, então, a gente jogando nessa equaçãozinha, a gente acha o valor de x, que é a nossa resposta, que é a quantidade total de alunos. Então, aqui que os reprovados foram 10 sobre 100 vezes 30 sobre 100 vezes x. Certinho? A gente sabe que os reprovados foram 3 alunos, que é o que ele fala aqui. Então, se 3 alunos foram reprovados, aqui a gente corta com aqui a gente corta com K, vai ficar que 3 alunos corresponde a 3% de x. Então, se a gente isolar o x, a gente vai ter que x é igual ao 3. Se aqui está dividindo, passa multiplicando, vezes 100. Se aqui está multiplicando, passa dividindo, dividido por 3. Então, a gente tem que x é igual a 100, que é a quantidade total de alunos que a gente queria. Certinho? É isso que ele pede, não é? Total de alunos. Então, nossa resposta é gabarito letra B.
Questãozinha tranquila então, de porcentagem, sem muita dificuldade. A gente achou quantos alunos foram aprovados direto, quantos foram para recuperação. Desse percentual que foi para recuperação, 90% fizeram a prova e foram aprovados, 10% não fizeram. Para facilitar a conta, a gente usou os 10%, poderia ter usado 90% também, mas trabalhar com 10 é muito mais fácil que trabalhar com 90%. Aqui a gente colocou os 10% de 30%, que são os 10% de 30%, e achou o número de reprovados que ele já deu, que era o 3. Então a gente tinha a variável x, que era o número de alunos, em relação a esse valor. Quantidade de alunos 100. Não tem mais problema, né? Vamos para a próxima questão. Aqui ele falou o seguinte: Abelardo gasta sua renda mensal da seguinte maneira. Então tá aqui. O Abelardo gasta sua renda da seguinte maneira. Lembrando que a renda total do Abelardo é 100% que ele ganha. Aqui ninguém tem dúvida, né? Ele falou que metade da renda do Abelardo, ou seja, 50%, é para gastos fixos. Então aqui, 50%. Vou colocar aqui gastos fixos. Aí ele fala que para os gastos variáveis como lazer, ele destina 25%. Então aqui, 25% são dos gastos variáveis. E aqui na frente ele fala que com saúde, Abelardo gasta 15% da sua renda. Então Abelardo gasta 15% com a sua saúde. E aqui ele fala que o restante ele guarda na poupança. Qual que é o restante? O restante, porcentagem, ele poupa. Se o total tem que ser 100%, aqui a gente tem 50, com mais 50, 75, com mais 15, 90. Então, quanto falta para dar o 100%? 10%. Então, 10% ele poupa. Aí ele falou que no mês de novembro, Abelardo poupou R$ 1.200. Então, 10%, que é o que ele poupa, equivale a R$ 1.200. Então, qual é o valor total, que é o 100%, que o Abelardo ganha? Só multiplicar aqui por 10, não é isso? Aqui a gente multiplicou por 10. Aqui a gente vai multiplicar por 10. Então, Abelardo ganha vezes 10, que é só colocar um zero na frente, né? Então, Abelardo ganhou nesse mês de novembro R$ 12.000, gabarito letra A. Muito facinho essa questão, né? Questãozinha de porcentagem simples, facilitou demais nossa vida, colocou 10%, não precisava nem fazer conta, praticamente. Era só saber que tinha que essa diferença para chegar no 100%. Então, uma continha de subtração e uma regra de 3 muito simples. Muito simples. Então, a próxima questão. Essa questãozinha também é só botar no papel que sai muito fácil. Então, vamos colocar no papel para a gente não se confundir. Aqui ele fala o seguinte: 10%, então a gente já coloca aqui, 10% da metade, sempre quando tem da, D, né, no caso, nesse caso é o D mais A, multiplica. Da metade de um número. Quanto é metade de um número? Vamos colocar 50%. 50% de um número equivale, aliás, mais 80%. Então vamos colocar aqui. Isso aqui é a nossa primeira equação. Vou colocar esse sinal de vezes aqui diferente, para não confundir com x. Mais, aí vamos para o outro lado. 80% D de novo, né? D mais O. Então, vezes 80% do dobro desse número,
Então, aqui é 2x. Já vamos colocar aqui 200%. É a mesma coisa do que duas vezes, não é isso? 100% uma vez, 200% duas vezes. De x. Pronto. Agora é só a gente fazer essa soma e o resultado é 33, que foi o que ele falou aqui, que vale a 33. Então vamos lá. Aqui a gente pode cortar o 100 com esse zero e com esse zero. Então aqui vai ficar 5% de x mais, pode cortar aqui com aqui, aqui com aqui, vai ficar 2 vezes 8 dividido por 10, ficar então 16 por 10. Na verdade, vamos colocar 160, porque vai ter que somar as frações aqui, né? Equivale a 33. Certinho? Até aqui sem muito problema, né? Então, agora é só a gente somar as frações, elas já estão com o mesmo denominador. Então, a gente vai só somar o 5x mais o 160x dividido por 100 é igual a 33. Se a gente passar o 100 para lá, vai ficar aqui 165x equivale a 33 vezes 100. Agora é só a gente dividir esse 33.000 por 165, passa para lá dividindo. A gente vai achar que x é igual a 20. Então, gabarito, letra C, 20 é o número que nós queremos. Certinho? Questãozinha simples também, é só colocar no papel para não confundir, já lembrar de colocar todos os denominadores na mesma base para facilitar as contas depois. Muito tranquilo também, sem muitos problemas. Próxima questão. Essa questão também é muito fácil, você só tinha que lembrar de uma coisinha, que é potência negativa. Quando eu tenho essa potência negativa menos 1, eu simplesmente vou inverter essas frações. Então, aqui vai ficar 3 sobre 1, mais 3 sobre 2, mais 3 sobre 3, mais 3 sobre 4. E ele quer saber o valor dessa soma. Qual é o valor dessa soma? Certinho? Então, aqui, a gente vai somar essas frações. Para somarmos essas frações, a gente tem que colocar o mesmo denominador. A gente vai calcular o MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum. A gente vai chegar no resultado de 12. Vamos fazer aqui para lembrar. A gente não precisa fazer com esse 2 nem com 1. Primeiro porque não tem necessidade. O 2 é par. Então, se a gente achar qualquer número par, já serve para o 2. Então, a gente vai fazer aqui o MMC de 3 e 4. Então, primeiramente, a gente divide por 2, que é o menor número que a gente pode colocar, né? Então, aqui fica 3. O 4 divide por 2, 2. Tem como dividir por 2 mais alguma vez? Tem. Ainda sobrou 2 aqui. Então, 3 dividido por 2 não divide. 2 dividido por 2, 1. E agora a gente divide por 3. Aqui fica 1. Aqui fica 1. Aqui, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui a gente achou o denominador 12. E agora é só somar essas frações. Só que para isso a gente vai ter que transformar o numerador também. Como a gente multiplicou o denominador, a gente vai multiplicar o numerador. Então, nesse caso, o 12 ele vai dividir por 1 e depois multiplicar por 3. Então, 12 dividido por 1 é igual a 12, multiplicado por 3 vai dar 36. Mas, mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar esse 12, vai dividir por 2 e multiplicar por 3. 12 dividido por 2, 6, multiplicado por 3, 18. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, 12 dividido por 3 vezes 3, vai dar 9.
porque 2 dividido por 3... Perdão, 2 dividido por 3, 9 nada, né? 2 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui é 12. E aqui, sim, é 9. 2 dividido por 4, 3. Vezes 3, 9. E aqui é o valor que a gente quer. Então, a gente vai somar em cima. Vai dar 36 mais 18 mais 12 mais 9. Equivale a 75. Dividido por 12. Então, esse aqui é o valor que a gente chega. Quando a gente for olhar aqui, não tem essas opções. Então, ele deu uma complicadinha na vida da gente, mas nada que a gente não resolva muito rapidamente. Então, aqui a gente já pode simplificar por 3. Então, aqui a gente divide por 3 em cima e divide por 3 embaixo. A gente vai chegar no valor de 25 sobre 4. Certinho? Também não tem esse resultado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse 25 aqui em 5 ao quadrado. E esse de baixo, se a gente transformou em 5 ao quadrado, a gente tem que transformar em 2 ao quadrado. Certinho? Como tem potência embaixo e tem potência em cima, a gente pode isolar essa potência. A gente escreve dessa forma e coloca a potência em cima. E aí sim a gente tem um gabarito. Gabarito letra A. É isso? Questão muito simples também, é só somar a fração. Só precisaria lembrar esse pequeno detalhe, que é inverter a fração quando tiver o 1, a potência menos 1. Só isso. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Essa questãozinha talvez pareça um pouco mais complicada. Realmente é. Mas também não é nada de um bicho de 7 cabeças. A gente vai achar um sisteminha com duas variáveis, fazer uma substituiçãozinha muito rápida e resolver nosso problema. Então aqui ele deu para a gente a seguinte informação: dois números aqui foram escolhidos do conjunto de 1 a 9. Então esse número aqui tem que ser um número de 1 a 9 e esse número aqui também tem que ser um número de 1 a 9, não pode ser igual a esse daqui. Aí ele fala que são números diferentes, né? Esqueci de marcar. Em relação aos dois números escolhidos, sabe-se que a soma deles, então a gente tem aqui que a soma desses números vai ser igual ao produto deles. Então vamos colocar aqui que o primeiro número é x e o segundo número é y. A gente vai colocar então o x vezes o y. Então ele fala que a soma é o produto menos 2. Certinho? E ele também fala que a diferença desses números é igual a 2. Simples assim. Então agora a gente vai montar um esqueminha, um sisteminha de duas equações muito simples de soma e diferença. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar que a soma, que é o x mais o y, é igual ao x vezes o y menos 2. E a diferença é igual a 2. Como é que a gente resolve o sistema? A gente vai somar essas duas equações e a gente vai sumir com uma variável depois. Certinho? Então, primeiro a gente soma isso aqui corta com esse aqui. Então, vai ficar x igual a x. Perdão, 2x é igual a x vezes y. Aqui eu nem vou colocar, como a gente está somando aqui o 2 com menos 2, também vai ficar zero. Então, a gente eliminou esse 2 e eliminou esse y. Ficou só esse y de cá e esse x vai passar para lá. Então, vai ficar 2x dividido por x igual a y. Cortando aqui com x, a gente chega que y
igual a... Opa, ponto de interrogação nada. X é igual a 2. Y é igual a 2, perdão. Então a gente já tem nosso primeiro número. Então aqui é o número 2. Certo? Então se a diferença entre os dois é 2, então esse número x tem que ser 0 ou tem que ser 4, não é isso? Como 0 não pode ser, esse outro número é 4. A gente poderia também substituir aqui, ó. A gente pegaria essa diferença aqui, por exemplo, e faria aqui x menos y é igual a 2. Aí aqui a gente substituiria pelo número 2, aí ficaria x menos 2 é igual a 2, x é igual a 2 mais 2, x é igual a 4. Certinho? Mas desse jeito que eu fiz aqui, também já resolveria. Então aqui é o 4, aqui é o 2 e aqui é o 4. Qual que é a pergunta que ele quer agora que a gente já sabe o x e o y? A soma dos dois números. Aí ficou fácil, né? 4 mais 2 é a soma, que é igual a 6. Certinho? Gabarito letra D. Aqui ele fala o seguinte: em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Então aqui tem o total de alunos, que é 60. Ele fala que 10 foram reprovados. Então, quantos foram aprovados? 50, obviamente. E aqui ele fala que a média de alunos, a média dos alunos aprovados, foi de 8,5. E a média da nota dos alunos reprovados foi de 3,4. Certinho? Então, o que a gente pode concluir daqui? Que 50 alunos tiraram a nota 8,5. Vamos lembrar da fórmula? Aqui a gente vai colocar a quantidade de alunos vezes a nota que eles tiraram. Vamos colocar aqui a nota. E aqui a gente vai somar a quantidade de alunos reprovados e a média da nota que eles tiraram. E dividir pela quantidade de alunos aprovados mais quantidade de alunos reprovados. Nessa média de aluno, não quer dizer que todo mundo tirou 8,5, obviamente, é a média. Mas pode ser que isso aconteceu. A média é essa. Então, nesse caso, para facilitar a nossa conta, a gente não vai ficar aqui tentando adivinhar a nota dos alunos, a gente vai colocar que todo mundo tirou 8,5. E aqui a gente vai somar, então, com a média de alunos reprovados, que foram 10, multiplica pela média deles, que foi 3,4. 3,4. Essa aqui é a média, essa aqui é a quantidade de alunos. E a gente vai dividir pela quantidade de alunos, pela soma da quantidade de alunos. Então, 50, que veio daqui, e somar com 10, que veio daqui. Sim? Então, aqui vai ficar o seguinte. A gente vai ter que 50 vezes 8,5 equivale a 425. A gente vai somar com 3,4 vezes 10, 34, né? E vai dividir por 60. Esse valor vai dar 7,65 e a gente acha aqui o gabarito letra B. Mais uma questãozinha de média ponderada. Eu acho que essa aqui, apesar de falar, a gente tem que saber que tem que multiplicar a quantidade de alunos por nota, depois dividir pelo total, multiplicar pela média, né, da nota, ela foi mais simples do que aquela questãozinha da prova de técnico, acredito eu. Então acredito que também quem soube fazer aquela, essa também,
tem muitos problemas. E agora, para a gente encerrar, essa questãozinha também que tem nada de complicado. Saber só o básico, porcentagem, né? Então vamos lá. Aqui ele fala que João pediu emprestado R$ 1.000. Então João pediu emprestado R$ 1.000. Então aqui ele pegou um empréstimo de R$ 1.000. Aí ele fala que se for a serem pagos em 30 dias, então ele teria que pagar em 30 dias e pagaria 10% de juros, que é o acréscimo, não é isso? Então qual é o valor que ele deveria pagar? Vou colocar aqui, deveria pagar. Ele deveria pagar 10% desse valor de R$ 1.000. Então corta aqui, aqui, corta aqui, aqui. Então ele teria que pagar R$ 100 de juros. Então qual é o valor que ele deveria pagar ao todo, ao final desses 30 dias? R$ 1.100. Não é isso? Que é os R$ 1.000 que ele teria que devolver e os juros do empréstimo, que é 10%. Aqui ele fala que João pagou antes do prazo. Então ele recebeu um desconto de 5% sobre o valor que ele queria pagar, que ele deveria pagar. Qual que é o valor que ele deveria pagar? Esse valor. Então qual é o valor de desconto que ele recebeu? Então, desconto é 5% de 1.100. Simplificando aqui, o desconto então que o João teve por pagar antes do prazo foi de R$ 55. Então, qual o valor total que o João vai pagar? Então, aqui, João irá pagar. Qual que é o valor que o João irá pagar? É os 1.100 que ele deveria pagar, menos o desconto que ele teve. E aqui dá R$ 1.045. Gabarito letra C. Então é isso. A gente resolveu a provinha agora de analista judiciário, na área judiciária. Eu vou trazer também na área administrativa. Uma prova, sinceramente, muito mais tranquila do que a de técnico, muito mais, apesar de ser um nível acima, né, da prova, dos cargos, muito mais tranquila. A prova de raciocínio lógico aqui só caiu porcentagem, regra de 3, não caiu uma operaçãozinha com frações, caiu o sisteminha básico. Eu achei essa prova muito mais tranquila, tanto é que a gente resolveu praticamente na metade do tempo da outra. Isso porque tem que parar para poder explicar, passo a passo, mas daria para fazer essa prova inteira aqui em 15 minutos, estourando, com 8 questões, em 15, talvez em 10 ou menos. Uma questãozinha por minuto aí, talvez. Então, muito tranquila. Espero que vocês tenham entendido. Fortalece com joinha, quem gostou. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Como eu falei no vídeo anterior, a qualidade ainda está um pouco baixa, mas o importante é o conteúdo, certinho? Então é isso. Beijo pra vocês. É nóis.